Sabe? Ela já está entre nós, quase em silêncio, se costurando no nosso dia a dia. Ela que escreve textos, que sonha com imagens que nunca existiram antes, que guia carros por ruas que a gente conhece. A inteligência artificial, ela é tipo a nova eletricidade, está em todo lugar e ainda tem um ar de mistério. Mas por trás de toda essa magia tem uma pergunta que não quer calar. Afinal, como é que pode? Como é que essas máquinas feitas de silício e código, como é que elas aprendem de verdade? Como uma mente que não é feita de carne, mas de circuitos, aprende a pensar? Bem, essa é a história que a gente vai contar hoje. A história de como um novo tipo de mente foi construído. É uma jornada, sabe? Uma viagem lá para o coração da máquina, para a gente tentar desvendar um dos maiores épicos da nossa era. Bom, pra gente começar, a gente precisa conhecer o personagem principal dessa história toda. Inteligência artificial não é só sobre robôs que parecem gente não, hein? É bem mais sutil. Pensa só, naquele sistema que sugere o próximo filme, que parece adivinhar um gosto que nem a gente sabia que tinha, ou naquela inteligência que simplesmente derrotou os maiores mestres de xadrez do mundo. No fundo, IA é essa busca, essa tentativa de dar pras máquinas a capacidade de perceber o mundo, raciocinar sobre ele, aprender com o que acontece e agir para alcançar algum objetivo. E foi exatamente aqui que a história teve uma virada. Pensa bem, na programação de antigamente, a tradicional, o programador era um mestre. Ele ditava cada passo, cada regra, tintim por tintim. Mas aí veio o aprendizado de máquina e inverteu tudo. Em vez da gente dar as regras, a gente passou a dar os exemplos. E a máquina? Bem, ela mergulha num oceano de dados e por conta própria começa a pescar os padrões, a descobrir as regras escondidas que mandam naquele universo. Olha, o jeito mais fácil de sacar isso é com aquele exemplo clássico, o do gato. Pra gente ensinar uma IA a saber o que é um gato, não dá pra programar com regrinhas tipo se tem orelha pontuda e bigode, então é um gato. Poxa, seria impossível. Imagina prever todas as raças, poses, luzes. Não dá. Então o que a gente faz? A gente alimenta ela com milhares, milhões de fotos. Umas com gatos, outras sem. E aí, processando essa montanha de pixels, ela mesma começa a criar, lá na mente digital dela, um conceito, uma ideia do que faz um gato ser um gato. Ela aprende, simplesmente. Tá, mas como é que isso acontece lá dentro, lá no código? O que faz um programa sair de um monte de dados brutos e chegar a um entendimento? A resposta, olha, é uma arquitetura que foi inspirada de um jeito muito elegante na própria natureza. E aí a gente chega nas redes neurais artificiais. A ambição aqui não é pouca coisa não. É basicamente criar um eco do cérebro humano, só que em silício. Essa rede ela é feita de nós, que são como os neurônios digitais. E eles são organizados em camadas. A informação entra por um lado, passa por uma camada, depois outra, e a cada passo a percepção vai ficando mais apurada, mais complexa. É bem parecido com o que o nosso cérebro faz, transformando luz em imagem, som em entendimento. Mas o verdadeiro segredo, a alma da coisa toda, tá nas conexões entre esses neurônios. Cada uma delas tem um peso, como se fosse um nível de importância. E durante o treinamento, a mágica acontece. A cada acerto, as conexões que levaram para a resposta certa ficam mais fortes. A cada erro, ficam mais fracas. É um processo sem fim da rede se esculpindo. Milhões de vezes por segundo, ela se refaz, se aprimora. Esse ajuste dos pesos é literalmente a memória, a intuição da máquina nascendo. Agora, imagina pegar essa ideia e levar ela para uma escala monumental. Isso é o que a gente chama de aprendizado profundo, o Deep Learning. São redes com dezenas, às vezes centenas de camadas. E foi essa profundidade que permitiu que o AlphaGo fizesse aquele lance, o movimento 37, contra o campeão mundial de Go. Foi um movimento tão estranho, tão criativo, que os mestres olharam e pensaram, é um erro. Mas não era. Era só um vislumbre de uma inteligência que aprendeu o jogo de um jeito que a nossa intuição humana simplesmente não alcança. Mas espera aí, nem todo aprendizado é só de ficar olhando um monte de dados. Existe um outro jeito, um jeito bem mais ativo, onde a IA aprende na raça, explorando o mundo por conta própria. Esse é o chamado aprendizado por reforço. Pensa numa máquina aprendendo igual uma criança curiosa. O agente de IA, ele vai lá e tenta alguma coisa no ambiente dele. Deu certo? Ele ganha um reforço positivo, uma recompensa. Deu errado, um sinal negativo, uma punição. Ele repete esse ciclo milhões, bilhões de vezes. Com isso, a IA não só aprende a jogar um videogame, por exemplo, ela descobre estratégias que nenhum ser humano sequer imaginou, explorando todas as possibilidades com uma paciência e uma velocidade que, bom, são sobre-humanas. Só que essa mente nova, essa mente poderosa, ela não nasce do nada. Ela é, na verdade, um espelho.
um reflexo do mundo que nós, os criadores, mostramos para ela. E a gente sabe, espelhos podem ser brutalmente honestos. E é aqui que a nossa história ganha uma camada a mais de complexidade, porque uma IA, ela aprende o que ela vê. Se os dados que a gente dá para ela analisar estão cheios dos nossos preconceitos, das falhas da nossa sociedade, ela não só vai aprender esses padrões, ela vai tratar eles como se fossem a verdade absoluta. A máquina não tem moral, ela não julga, ela só reflete. E o perigo é que, às vezes, ela amplifica o que vê. Isso nos joga na cara as grandes questões da nossa era. Como é que a gente garante que as decisões de uma máquina sejam justas? Como a gente protege a privacidade das pessoas no mundo que virou um oceano de dados? E qual vai ser o impacto disso tudo no trabalho, na economia, na nossa sociedade? Essas perguntas, elas não são mais para o futuro, não. São os dilemas que a gente tem que resolver agora. Então, para onde essa jornada toda está nos levando? Qual que é o próximo capítulo dessa saga da revolução da mente? Lá no horizonte, a gente consegue ver dois caminhos se formando. Duas visões grandiosas. Uma é a da superinteligência, sistemas que vão ser melhores que a gente em tudo, da ciência até a arte. A outra visão é a da simbiose, um futuro onde a mente humana e a artificial trabalham juntas, se fundem numa colaboração. A gente entra com a nossa criatividade, a máquina com o poder de processamento e juntos, talvez, a gente consiga curar doenças, explorar o universo, resolver aqueles problemas que sempre pareceram impossíveis. A revolução, ela já está acontecendo. E ela nos força a repensar tudo. Não só a tecnologia, mas o que significa ser inteligente, o que significa criar. E no final, ela nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que vai ecoar por muitas gerações. Ao construir essas novas mentes, que tipo de futuro de verdade a gente está escolhendo criar? Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta. E deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.